E vamos falar esta noite de sublimação. Freud trouxe-nos um contributo importantíssimo para o estudo da nossa vida psíquica e da nossa construção psíquica, ao fazer a divisão, ao identificar uma divisão que nós temos na nossa constituição psíquica, que é a divisão entre o consciente e o inconsciente. Faça o favor de lembrar sempre que você é um ser dividido. E enquanto viver, será sempre um ser dividido, porque tem, por um lado, a sua natureza, a sua dimensão consciente e, por outro lado, a sua dimensão inconsciente. E é neste conflito permanente, presente e permanente, em que nós vivemos ao longo da nossa vida. Então há um conflito entre, por um lado, entre o nosso ego, que é a expressão do nosso eu, e o nosso id, que é aquela dimensão da nossa estrutura psíquica que é composta pelos impulsos e pelas pulsões. Tá bom? Então é exatamente quando o nosso id, a nossa zona inconsciente, tem pulsões, impulsos, desejos que querem expressar, que porventura pode entrar em conflito com a nossa dimensão consciente, o nosso ego, que pode recusar a expressão e a experiência desses desejos e desses impulsos, das pulsões que vêm do nosso id, do nosso inconsciente. E eu quero falar de sublimação hoje, mas antes deixem-me dar um exemplo. Imagine o que é que acontece, por exemplo, se não é assim tão raro como tudo isso. Imagine que um sujeito fica interessado pela esposa do seu amigo. Imagine, o sujeito tem um amigo, o amigo tem a sua esposa, e este sujeito fica interessado, fica com desejos libidinais, interesse na esposa do amigo. Ora, é evidente. O que vai acontecer é que vai haver, possivelmente, essa pessoa vai lidar de duas ou três formas diferentes relativamente a esse desejo. Eu estou a dizer isto para mostrar, para exemplificar, por exemplo, um dos desejos, ou um desejo, uma expressão de um impulso, uma pulsão psíquica que vem a um sujeito e que por vezes não, que ele nunca controla, não consegue evitar que esse desejo surja. Agora, o que é que vai fazer com isso? Ora, é evidente que quando isso acontece, pode haver no sujeito uma de duas coisas. Ele pode negar, pode rejeitar, pode, digamos, destruir, desarmadilhar do seu inconsciente esse desejo, essa pulsão, e a coisa fica resolvida. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre as pessoas tratam dos seus impulsos e das suas pulsões psíquicas, desses desejos que por vezes não confessados ou porventura são tidos como errados. Nem sempre as pessoas têm essa capacidade de dizer não e de refazer os seus desejos de forma a excluir e a anular esse impulso, esse desejo que o seu eu consciente vai rejeitar. Acontece que muitas vezes as pessoas não conseguem dizer não e por essa razão não conseguem fazer uma renúncia consciente a essa pulsão do id, e pode fazer outra coisa. A pessoa pode ceder e pode querer dar largas à satisfação desse desejo. Por um lado, a pessoa pode ter a força psíquica para destruir, anular esse desejo que ele sabe impróprio, mas por outro lado pode também
não ceder e acabar por expressar esse seu impulso, essa pulsão psíquica desse desejo que porventura no seu consciente ele recusa. O que ele pode fazer também é que, em vez de negar, destruir, ou em vez de ceder e praticar esse desejo, ele pode também recalcar. O que é que acontece? A pessoa recalca esse desejo, não o abandona, mas recalca. Portanto, a pessoa não quer falar disso, não quer confrontar-se com isso e recalca numa tentativa de negação de um facto psíquico que existe efetivamente nele. Ora, quando a pessoa recalca um conteúdo psíquico, uma pulsão do id, uma vontade, um desejo que a pessoa sabe que não é correta para ser expressa pelo seu self, quando a pessoa faz isso e recalca para o seu inconsciente, a situação não fica tratada. O desejo não fica resolvido. Nem resolvido porque não é expresso e também não fica resolvido porque não é destruído, digamos assim. Então é aí que começa o problema, é quando, e isto acontece com a maior parte das pessoas, os seus desejos do id, do seu id, do seu inconsciente, são, a maior parte das vezes, recalcados. O que é que acontece, Luís, com um desejo que é recalcado? Um desejo que não passa o filtro ético e moral, o tal superego, e que não é expresso pelo nosso eu consciente. O que é que acontece quando ele é recalcado, Luís? O que acontece é uma coisa muito simples. Existirão sintomas que vão adoecer a pessoa. Como é que esses sintomas aparecem? São sintomas que adoecem, por exemplo, a pessoa transforma aquele desejo numa obsessão por qualquer coisa. Um vício. E a pessoa vai ao psicólogo e o psicólogo pensa que tratar daquele vício, por exemplo, que a pessoa tem é suficiente e não percebe que a psicanálise vai mais fundo e foi mais além. E percebe que aquele vício é um sintoma adoecido de um problema psíquico que a pessoa não tem capacidade ou vontade de resolver. Até às vezes diz, eu não quero falar disso. Como é que acontece outro sintoma? Por exemplo, uma atitude agressiva e violenta. A pessoa tem uma agressividade dentro de si, incontida, a pessoa não tem domínio próprio, não tem temperança, não tem boas maneiras, é uma pessoa agressiva, uma pessoa rude, uma pessoa difícil, uma pessoa violenta. Porquê? Isso é um sintoma. Esse sintoma dessa agressividade. Essa agressividade é um sintoma adoecido de um conteúdo psíquico que está recalcado. A pessoa tem de ser ajudada a voltar a si própria e entender os conteúdos psíquicos que a perturbam inconscientemente e que depois aparecem em forma de sintomas adoecidos como aqueles que eu estou a dizer. Ou então, a pessoa simplesmente não consegue ter um relacionamento saudável com pessoas do sexo oposto, por exemplo. Né? Muitas vezes há homens que quando olham para mulheres veem só na mulher um objeto sexual. Acontece a mesma coisa com mulheres que olham para homens muitas vezes só como objetos sexuais. Agora, o que eu estou a dizer é que isso em si é também um sintoma adoecido. Um sintoma adoecido. Um homem que olha para uma mulher e só vê nela a possibilidade de uma relação sexual ou um desejo violento e agressivo que aconteça. Porquê é que isso acontece? Acontece porque lá dentro ele tem um conteúdo psíquico recalcado que tem a ver com essa natureza. Então,
Claro, a pessoa pode ser considerada um tarado sexual, uma ninfomaníaca, mas não é nada disso, não é nada disso. A pessoa não é esse comportamento. Digamos, esse sintoma adoecido não é a pessoa. Eu já falei disso ontem, creio que foi ontem. A pessoa não é esse sintoma. Esse sintoma é uma reprodução adoecida do indivíduo que está a fazer isso como um recalque, como resultado de um recalque que está dentro dela. Está a entender o que eu estou a dizer? Espero bem que eu esteja a ser entendido. Então, o que é que acontece? A pessoa, no caso que eu estou a dizer, o sujeito que ficou apaixonado pela esposa do amigo, então o sujeito pode, a maior parte das vezes as pessoas recalcam isso. Recalcam e vêm cá para fora através de comportamentos adoecidos. A outra coisa que a pessoa pode fazer, e esta é a última, é aquela com que eu quero terminar esta noite, a pessoa pode sublimar. O que é a sublimação? Para qualquer conteúdo psíquico que vem como impulso do seu inconsciente e que a pessoa deseja expressar, mas não pode, porque tem princípios éticos, tem princípios morais, tem constrangimentos vários, não vou entrar agora em todos os domínios que causam constrangimentos éticos e morais e comportamentais às pessoas, mas as pessoas sofrem também de constrangimentos, sofrem, ou não diria sofrem, as pessoas têm também, transportam em si próprias constrangimentos. Então, qual é que é a saída? Outra, se não for a destruição desse conteúdo psíquico e a pessoa resolver-se renunciar, ouça, se não for renunciar a esse conteúdo e abandoná-lo, se não for a expressar e levar avante esse desejo, se não for o recalque que a pessoa pode fazer desse conteúdo, desse desejo, desse conteúdo, que depois se vai manifestar de formas adoecidas, sintomas. Qual é a quarta possibilidade, Luís? A quarta possibilidade é a sublimação. O que é sublimar? Sublimar um conteúdo tem a ver com nós descarregarmos essa energia que está ligada a esse desejo, não é? Vamos ao nosso exemplo que eu dei no início. Este exemplo, como podia dar milhares de outros, mas ficamos com este. Logo, o sujeito que tem uma atração sexual pela esposa do amigo, o que ele vai fazer, pode fazer, a quarta coisa é a sublimação. Vai descarregar essa energia e vai produzir alguma coisa, algum ato que não é adoecido. Não é um sintoma adoecido, como os sintomas que eu acabei de dizer, a pessoa transforma aquele conteúdo em algum comportamento adoecido. Não, a sublimação é quando a pessoa transforma essa energia em alguma coisa que é aceite e que não é um sintoma adoecido. A pessoa, o que é que a pessoa faz? Acaba por expressar essa energia psíquica, desse desejo proibido por ele, acaba por descarregar em atividades não agressivas. E essas atividades não agressivas, nós podemos considerá-las que são desejos que são plásticos, digamos assim, desejos plásticos. Porquê? Porque a sua expressão adapta-se a diversas formas. A expressão adapta-se a diversas formas. Por essa razão dizemos que são desejos plásticos. Por exemplo, essa atração que eu estou a falar transforma-se noutra coisa completamente diferente. A pessoa canaliza a sua energia e acaba por ter uma expressão não adoecida desse desejo que ele sublimou. Cá está, sublimou noutra atividade. Deixa-me dar outro exemplo. Por exemplo, imagine que um sujeito tem um sócio
e há ali uma tensão, uma agressão imensa entre os dois, uma tensão de cortar à faca, como nós dizemos em português, um ambiente de faca e alguidar. Imagino que há este ambiente horrível. O que é que um dos sócios faz? Vai para o ginásio e vai praticar jitsu, ou vai praticar boxe, ou vai praticar karaté, dá assim uns golpes, dá uns sopapos, que em vez de ser no sócio, vai sublimar isso no quê? Num desporto. Numa atividade desportiva que acaba por fazer-lhe bem, e ele vai sublimar esse conteúdo que a pessoa tem, em vez de se transformar esse conteúdo, imagino, de agressividade, de incompatibilidade com o sócio, a pessoa, em vez de ter um sintoma adoecido, em vez de se transformar-se em algum sintoma que vai adoecer o indivíduo, como já falei de alguns deles, ele vai sublimar e vai transformar isso. Aí daí eu dizer que esses desejos são plásticos. Ele vai transformar isso noutra coisa que vai ser produtiva para a vida dele. Arte, a mesma coisa. Vocês sabiam, há muitas pessoas, escuta o que eu vou dizer, escuta o que eu lhe vou dizer. Há muitas pessoas que, ao passarem por uma situação que é traumática e que é difícil de suportar, elas transformam isso em arte. Por exemplo, há pessoas que... acontece tanto. Há pessoas que depois de um divórcio, algumas pessoas depois de um divórcio contraem cancros diversos por conta de todas as emoções negativas que se vão acumulando psiquicamente e no corpo, e depois essas energias emocionais negativas acabam por trazer efeitos ao corpo. São as doenças psicossomáticas. Mas há outras pessoas que, por exemplo, passam por divórcios e se resolvem muito bem mentalmente e psiquicamente e transformam-se em pintores e pintoras. Pessoas de arte começam a criar arte, começam a criar, vão para uma escola de pintura, uma escola de arte, compram umas telas, uns pincéis e começam a desenhar e começam a pintar. Nunca se tinham descoberto como tal, mas porque o que é isso? Sublimação de um conteúdo emocional que é negativo, que a pessoa não vai deixar recalcar nem manifestar-se através de sintomas que adoecem. A pessoa vai sublimar e vai criar em si uma alma, vai energizar a sua alma com uma nova atividade, que é o quê? A arte. A mesma coisa acontece não só com a pintura, com a arte, acontece com a música. Há pessoas que se descobrem cantores e descobrem a capacidade para aprender um instrumento musical. Outras pessoas descobrem-se escritoras, como uma sublimação de alguma experiência ou de algum desejo que a pessoa decidiu e soube sublimar. O que nós precisamos, todos nós temos, amigos, todos nós temos desejos, impulsos e pulsões que porventura chocam com o nosso filtro, o nosso superego, o nosso filtro ético ou moral, ou de costumes, ou muitas vezes até de proibições que, nos sendo impostas, acabamos por submissão obedecer a essas imposições, e acaba que esse desejo, esse impulso, que pode nem ter um significado negativo, mas que a pessoa pessoalmente lhe dá, por conta do seu filtro, o que é que a pessoa faz? O seu ego, o seu eu não pode expressá-lo, e a pessoa, como eu já disse, simplesmente destrói. O que a pessoa faz é que a pessoa renuncia conscientemente a esse desejo e acaba por lidar com ele, destruindo esse desejo. A segunda coisa, como eu disse, a pessoa pode simplesmente não dar lugar a nenhum tipo de autocrítica e de autoproibição, e a pessoa simplesmente procura, de forma quase agressiva, expressar o seu desejo. A terceira coisa que eu disse, a pessoa pode recalcar o conteúdo e faz de conta que não sente, faz de conta que não tem o desejo, e o que não falta por aí é gente que faz de conta, gente com desejos que vem do seu
id, do seu inconsciente, alguns deles mesmo perversos, alguns deles inconfessáveis, e a pessoa tem-os dentro de si, mas a pessoa recalca para baixo do tapete, não quer falar disso, não quer falar, e a pessoa vai criar sintomas adoecidos, como aqueles que eu falei. O que é bom é a pessoa que tem a capacidade de sublimar e de transformar esse conteúdo, esse desejo plástico, vai sublimar e vai criar alguma coisa positiva usando a energia desse desejo. Isto é a coisa mais fantástica de se fazer. Termino esta conversa hoje, se vocês entenderam, e eu peço e eu espero que esta conversa tenha sido interessante e possa ajudar-nos a criar perspectiva, mas termino com Nietzsche, um grande filósofo do século XIX, ele morreu em 1900, já no primeiro ano do século XX, Friedrich Nietzsche, alemão, ele dizia assim, ouça esta conversa psicanalítica de um filósofo da contemporaneidade chamado Nietzsche. Disse assim Nietzsche: a arte, ouça isto, veja se esta não é uma frase psicanalítica de um grande filósofo do nosso, enfim, de há 2 séculos atrás, e veja se isso não casa tão bem no que estamos a dizer hoje. A arte, dizia Nietzsche, a arte existe. Para quê? A arte existe para nós não sermos esmagados pela realidade. Frase poderosíssima, e se nós a entendermos, a nossa vida vai ser muito melhor. A arte existe para nós não sermos esmagados pela realidade. A arte é, portanto, uma forma de sublimação de uma realidade que nos é pesada, talvez destrutiva, uma realidade que nos esmaga o nosso eu, e essa realidade que é muito difícil para o nosso eu lidar com ela, encontra na arte uma saída para que nós não fiquemos esmagados pela dureza da realidade. Cada pessoa encontra porventura a sua forma de sublimação. Sabe que eu continuo a acreditar que os primeiros 4 capítulos do Gênesis são 4 capítulos com uma sabedoria que nos passa por cima se nós não entendermos, não fizermos uma leitura inteligente e mais profunda. Olhe um caso de sublimação em Gênesis capítulo 4. Então disse Caim a Deus: Caim matou Abel, lembram-se? É maior o meu castigo do que o que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença me esconderei. Porque isto está Caim a dizer a Deus, porque Caim tinha sido descoberto o seu ato de ter assassinado o irmão. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra. E qualquer que comigo se encontrar, aquele que comigo se encontrar me matará. Olha a sublimação a seguir. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome de seu filho, Enoque. Caim edificou uma cidade. Sabe o que é isto? É a arte da sublimação. Caim diz: eu estou destruído, eu fiz um erro imperdoável, serei fugitivo na terra, não terei eira nem beira, como se diz, não terei onde cair morto, sou expulso da presença de Deus, portanto sou expulso de uma terra, de um lugar onde eu poderia ter prazer, paz, alegria, prosperidade, sucesso. Hoje me lanças desse lugar, da tua presença, serei fugitivo e serei errante na terra. E a seguir ele diz:
mas eu vou pegar nessa energia que me destrói, nessa experiência que me esmaga, e vou fazer uma cidade. Já viu? Uma pessoa que se acha fugitiva, errante, que não tem eira nem beira, nem lugar possível para viver, ele transforma esse conteúdo negativo na decisão de fazer uma cidade. Sabe o que é que nós precisamos? Aprender a fazer cidades. Aprender a transformar todas as energias, os impulsos, as pulsões que porventura são negativas e podem ser destrutivas, saber transformar isso em alguma energia positiva, em alguma energia construtiva, e saber que quando porventura nós somos confrontados com a possibilidade de ser errante e fugitivo, a nossa resposta é transformar isso e fazer uma cidade. Quer isto dizer, cada vez que algum conteúdo psíquico ameaçar destruir a nossa paz, homeostase física, tranquilidade psíquica, há que pegar nessa energia, sublimá-la e fazer tirar daí alguma coisa boa. O livro dos Hebreus, no Novo Testamento, fala acerca de heróis, homens heróis da antiguidade. Ouça, no livro dos Hebreus, capítulo 11, e eu torno a dizer, as pessoas têm tanto preconceito em relação à Bíblia só porque na sua ignorância não sabem, não deixam a Bíblia falar à vida delas. Algumas pessoas deixam outras coisas estranhas falar à vida delas, e as palavras e conteúdos tão poderosos não deixam que estes conteúdos falem à vida delas. O que é que sabe dizer? Mas eu estou aqui para vos dizer, para vos dar algumas dicas e pistas. Então, o livro dos Hebreus, dizia eu, capítulo 11, tem uma série de heróis da antiguidade, e diz que eles fizeram uma coisa, diz, da fraqueza tiraram forças. Sabe o que é da fraqueza tirar força? É o que nós na psicanálise chamamos a sublimação. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado pela vossa participação, várias pessoas aqui no Instagram, muito obrigado, vejo aqui várias pessoas presentes, também aqui no Facebook, também várias pessoas presentes, muito obrigado, e também logo mais no YouTube, obrigado pela sua presença, e especialmente no YouTube, eu peço que subscreva o meu canal e partilhe o conteúdo, ponha um gosto e partilhe os conteúdos, está bem? Muito obrigado. Aqui no Facebook, os meus amigos estão a ir embora. A Ana Bib chegou também, para os 2 corações. Obrigado por estar presente, Ana Bib. Outras pessoas também disseram olá. A Dona Susana disse boa noite, professor, e participantes. Boa noite, professor, também disse Diogo Souza. A Cândida Baião também disse, também veio. E o Alírio Belchior agora, no final, se passei alguém que queiram desculpar, não fui de propósito, está bem? Só que isto é muito difícil de ver aqui, fazer o scroll das participações. A Diamantina Barragosa também veio, boa noite. O Alírio disse boa lição, grande abraço, muito obrigado, Alírio, um abraço. Obrigado pela sua participação e pela sua companhia. A Dona Susana também disse obrigado, professor, gostei desta frase, a arte existe para nós não sermos esmagados pela realidade. É uma grande frase, uma grande frase. Muito bem. O Fernando Paulinho diz no Instagram, diz ele obrigado, professor, e a todos os presentes, obrigado, grato estou eu também. Diogo Souza diz muito bom, muito bem, professor, obrigado pela lição, boa noite, muito obrigado também pela presença. E pronto, meus amigos, amanhã estamos aqui de novo, e eu vou falar amanhã de mais uma resposta psíquica que nós temos, às vezes inconscientemente, às nossas realidades. Tá bom? Até amanhã, um abraço, 10h30 amanhã. Tchau, tchau.